Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, finalmente está acontecendo no São Paulo algo que nós queríamos há muito tempo, acontecendo de forma inédita, o que a torcida pediu, e eu vou contar tudo aqui para vocês nesse vídeo, recheado de informações e de notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Gente, antes da gente começar, isso é muito rápido, aquela ladainha de sempre. Vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ativa as notificações e deixa o like, que tudo isso é de graça. Se inscreve, ativa as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando like, que o like dá uma moral, ajuda demais aqui no canal e é tudo de graça. Então se inscrever, deixar o like, é tudo de graça. Já se inscreve, ativa as notificações e fiquem comigo até o final, porque tem muita coisa acontecendo de forma bem interessante no nosso São Paulo Futebol Clube, nosso maior clube do mundo. Tidico, e aí? Podem ir deixando nos comentários. Qual que é a frase mesmo? Eu já falei, né? SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo, enquanto vocês vão assistindo ao vídeo, porque já temos algo para comemorar demais. Saiu uma matéria falando que o São Paulo já faturou nesse Campeonato Paulista 44 milhões de reais. 44,5, né? São Paulo pode chegar até 50 milhões de reais, algo aproximadamente disso, ganhando o campeonato, né? Valores relativamente bons para um início de temporada, né? São Paulo, sendo cabeça de chave, faturou isso com todos os valores, as premiações do Campeonato Paulista, algo que nós estamos acostumados recentemente, né? São Paulo tem recebido, por mais que não tenha sido campeão da forma como nós esperávamos, né, de alguns torneios, São Paulo tem se classificado bem ao longo dos anos, ganhou o Paulista lá do Crespo, mas ganhou a Copa do Brasil do Dorival, que nós falam que a gente ganhou algo em torno de 90 milhões de reais, e até hoje não foi explicado para onde foi o dinheiro, né? Porque tudo que nós queríamos, o Júlio Casares chegou prometendo uma gestão de transparência, de resposta. Tudo a gente queria saber, só fala, ó, dos 90 milhões, gastamos tanto, foi para o Michel Araújo, tanto foi para os salários, a gente só queria ter um norte de como foram gastos, né, os valores do São Paulo. Por que não chega e fala, em conta de padaria, ó, entrou tanto, gastou tanto? Porque a gente fica sem saber por que o São Paulo não paga as dívidas. Que tem muito dinheiro, que entra muito dinheiro, a gente sabe, mas por que a dívida só aumenta? Na hora de comprar, contratar jogador, não fala que é por empréstimo, com opção de compra, e quando compra é de forma parcelada? Então por que o montante nunca é diluído? Então isso é uma coisa que fica muito confusa, que a diretoria poderia corrigir isso, que o Júlio Casares era uma promessa na gestão do Júlio Casares, e ele poderia explicar, ó, mas é de padaria, 12 foram gastos aqui, entrou 50, entrou 44 milhões, nós vamos quitar salários até 2, 3 meses de salário, direito de imagem, premiação, não importa, a gente só queria ter um norte. Sabe, tem coisa que a diretoria não vai abrir nunca em relação a valores, mas a gente queria só ter um norte, saber, né, para ter confiança de que o dinheiro está sendo gasto de forma correta. E tudo isso só acontece porque o São Paulo fica se afundando em dívida, fala que não tem dinheiro para nada, só que a gente vê que a situação não é bem por aí. Um time que está falido não compra Marcos Antônio e Juan Tressoldi, que são dois jogadores reservas, né? Por mais que o Juan Tressoldi vai entrar e tenha entrado aí, o Marcos Antônio também pode entrar agora com a ausência do Pablo Maia. Por mais que isso tenha acontecido, um clube que está falido não compra o Michel Araújo da forma como comprou. Ou se comprou, né, sabendo de tudo isso, foi de forma incompetente. Não sabiam o que estavam fazendo. Então a gente só queria saber mais ou menos para onde estão indo esses valores. A boa notícia é que o São Paulo acabou de faturar 44 milhões de reais. Por enquanto, com o Campeonato Paulista, podendo faturar mais. E esse mesmo São Paulo, nós estamos esperando boas classificações na Copa do Brasil, na Libertadores, e ganhar muito mais. Campeonato Brasileiro, São Paulo tem um time altamente competitivo que nós esperamos que os valores arrecadados pela premiação do Campeonato Paulista, por enquanto, seja muito maior com os outros torneios que o São Paulo tem para jogar. Galera, o papo do Luan aumenta em relação à ausência do Pablo Maia, e a torcida, grande parte do São Paulo, por que não testa o Luan? Por que não põe o Luan? E verdade, né? O Luan teve problemas físicos, o futebol do Luan, acredito que sempre agradou a maioria. Tem pessoas que, né, eu sei que isso diverge de opinião, e deixem nos comentários aí quem quiser, claro, a conversa aqui não é só minha, a conversa aqui é nossa. Eu sempre gostei do Luan. Em um determinado momento achei que ele estava abaixo fisicamente, mas o futebol do Luan sempre me agradou. E eu acho que
algo que tenha influenciado, algo que impacte, muitas vezes positivamente falando ou negativamente falando, é por ele ser o major da base. Muitos torcedores têm pé atrás com ele por ele ser um jogador da base e não ter virado da forma como ele vingou, né? Ou da forma como ele não jogou, que muitas vezes nós vimos faltar sequência e oportunidade. E da mesma forma negativa que isso vai para alguns torcedores, vai de muita forma positiva também. E o Luan é nosso da base e tal. E sempre teve um futebol interessante. Então a conversa fica muito aquecida agora porque o São Paulo quer comprar o Thiago Mendes, quer trazer o Thiago Mendes agora. São Paulo muito provavelmente comprará o Marcos Antônio, tem Luiz Gustavo, Bobadilla, mas o São Paulo se movimenta para trazer mais um meio-campista. E todo mundo fica falando, por que não coloca o Luan? O Luan estava emprestado, voltou para o São Paulo e o Zubeldia nem conhecia o Luan. O Zubeldia não sabia nem que o Luan estava sendo treinado, que estava treinando, que tinha voltado. E aí nós pensamos assim, a diretoria já se movimenta, né? Acho que nem falou com o Zubeldia pelo Luan, a diretoria já se movimenta para realocar o Luan, tentar vender, emprestar, né? Fazer alguma coisa com o Luan que ainda não foi feito. E aí nós tivemos em paralelo a isso a lesão do Pablo Maia. E aí o São Paulo se movimentou de forma oficial para trazer o Thiago Mendes, coisa que eu já vou atualizar aqui para vocês, e isso começou a ganhar barulho, começou a fazer barulho, começou a ganhar uma voz mais alta em relação ao Luan. Por que não coloca o Luan? E para mim, seria uma possibilidade de teste sim. São Paulo testou o Lisieiro na temporada passada e fez boas partidas. Por que não poderia testar o Luan? Concordo, né, que talvez não seja o ideal e tal, mas daria pra gente ver um pouquinho mais do Luan sim, jogando, né, porque o Luiz Gustavo tá se recuperando, Bobadilla não tá bem, tem o Marcos Antônio e o Alisson. Acho que poderia haver, sim, o Luan, enquanto o São Paulo espera Luiz Gustavo, Pablo Maia, o posicionamento final em relação ao Thiago Mendes. Acho que o São Paulo poderia, sim, colocar o Luan, mas eu quero saber a opinião de vocês. E aí tem, né? O Hugo já era para estar jogando, se lesionou. Tem o Negruti para subir, para jogar também. Vamos ver como é que vai ficar todas essas questões. O Thiago Mendes continua a mesma coisa, galera. São Paulo quer a liberação agora do jogador. O São Paulo se movimenta muito forte para a liberação agora do Thiago Mendes. Um clube que está falido não consegue contratar um jogador com valores desse nível de Europa, né? A gente sabe disso. São Paulo vai fazer todo o esforço máximo para a liberação do Thiago Mendes agora, mas eu gosto. De novo, fico sem entender porque o São Paulo fala algumas coisas, né? E as atitudes são outras, as ações são outras. Trazer o Thiago Mendes movimenta demais, né? Valores, movimenta uma série de coisas. Pode ser uma situação facilitada, mas a gente sabe que não é um cara barato. Em relação a futebol, eu adoro a contratação. Acho que o Thiago Mendes chega jogando. Thiago Mendes e Alisson, Thiago Mendes e Luiz Gustavo, quando estiver recuperado, acho que chega jogando. Já falei isso 1 milhão de vezes aqui para vocês. Mas não dá para entender, né? Por que o São Paulo não tenta abrir mão, talvez, do Marcos Antônio e do André Soldi? O Marcos Antônio eu gosto. Eu digo que o Marcos Antônio joga bem. Gente, é opinião. Eu também gosto do Marcos Antônio. Mas entre Marcos Antônio e Thiago Mendes, eu prefiro o Thiago Mendes. Por que o São Paulo não abre mão de trazer de comprar o Marcos Antônio e o André Soldi para focar mais esforços no Thiago Mendes, por exemplo, que é uma posição que esbarra no Marcos Antônio, e para o André Soldi nós já temos Ferrarese e Sabino de reserva. Então é isso que eu não consigo entender, é isso que eu não consigo conceber, é isso que para mim fica um buraco gigantesco nessas informações e na coerência da gestão, da diretoria. Mas, pelo que nós estamos vendo, muito provavelmente o São Paulo vai... a diretoria... Chega toda a informação, né? A diretoria trata com muito otimismo, trata com muito pessimismo e tal, mas o que nós estamos conseguindo ver é que o São Paulo, nesse momento, foca, né, e coloca todos os seus esforços na liberação imediata, na contratação do Thiago Mendes agora, para reforçar o time do São Paulo na ausência do Pablo Maia. Galera, a situação maravilhosa finalmente acontecendo, se concretizando no São Paulo, que é, além do acordo com o Evangelos Marinakis, né, o que eu já fiz toda a cobertura para vocês no momento em que estava acontecendo, nós só estamos esperando a assinatura de contrato para acontecer. Nós temos uma informação simplesmente fantástica, mais ou menos, daria até para fazer um plantão em relação a isso, né, que é uma coisa que nós estamos esperando há muito tempo, que é tipo o formato de SAF no São Paulo. Como assim, te digo, você tá maluco e tal? Vou explicar para vocês.
O Evangelos Marinax aceita gastar parte dos 100 milhões de dólares que serão investidos em jogadores do profissional. Te digo, calma, gente, escutem aqui, prestem bem atenção. O que chega para nós é que o acordo do Evangelos Marinax com o São Paulo, com a base do São Paulo, chega a um investimento de 100 milhões de dólares iniciais. Serão 100 milhões de dólares pro São Paulo. Júlio Casares já tinha falado que isso seria uma coisa, um negócio, uma parceria inédita no futebol brasileiro e que a situação não parava, né? O acordo, os negócios não paravam com a base, se estendia para o profissional em relação a câmbio de jogadores. Nós imaginávamos que os jogadores do grupo do Evangelos Marinax, o São Paulo teria uma facilidade para fazer câmbio. Ou o jogador do time tal, que é o do Evangelos Marinax, aquele jogador tá parado, não quer trocar nesse aqui, vamos por empréstimo, roda esse aqui, põe esse aqui, leva esse do São Paulo que nós não estamos usando, me dá esse aqui do Nottingham, é Nottingham, né? Quem que é? O Ave, Rio Ave, eu sempre esqueço. Nottingham Forest da Inglaterra, Olympiacos da Grécia e o Rio Ave de Portugal, acho que são esses, né? Eu sempre esqueço os times dele. Então nós tínhamos uma ideia que o tal do Nottingham, o tal ali no Olympiacos, tá parado, joga ele pra cá, precisa dessa posição, precisa de um goleiro, leva esse aqui tá parado. A gente imaginava que o acordo seria esse, mas agora não. Agora nós estamos vendo que o São Paulo poderá usar parte do valor. Isso é maravilhoso para nós, isso é espetacular, porque abre um caminho gigantesco para o Evangelos Marinax e o seu grupo, esse CNPJ aí, investir, atuar cada vez mais pelo São Paulo. Fazer coisas cada vez mais bacanas em relação a investimento no São Paulo. E aí vira tipo uma SAF. O São Paulo vira tipo uma SAF. Te digo como assim? Valores estipulados, né, por temporada ou anual, né, uma temporada mesmo, ou em um semestre. Valores estipulados de investimento do grupo com a instituição. Nós vemos o Palmeiras. Te digo, o Palmeiras não é SAF. O Palmeiras ele não é SAF no papel. O Palmeiras, mas a prática é tipo uma SAF. A Leila, ela faz tipo uma gestão empresarial no Palmeiras. O Palmeiras virou um clube profissional, né? A gente vê muito profissionalismo tipo da SAF. A Leila, ela faz as ações. Tudo que a Leila faz em relação ao Palmeiras são ações premeditadas, são ações profissionais, não só visando a emoção de futebol, mas uma empresa, profissionalismo. Então, o Palmeiras, para mim, te digo, o Palmeiras não é SAF. Não é. No papel, não é. Mas a forma como a Leila faz, com a Crefisa, com a Faculdade das Américas, como a Leila faz a gestão no Palmeiras, é tipo uma SAF. Ela coloca valores e interesses profissionais às vezes até antes do clube. Então é mais ou menos isso que está acontecendo no São Paulo. Agora nós temos valores podendo chegar, investimentos, e o São Paulo tipo em um formato de SAF, em que tem uma outra galera, um outro grupo investindo valores no São Paulo. Claro que nós estamos esperando o maior profissionalismo possível, o São Paulo responder por esses valores e fazer coisas interessantes em relação a planejamento, em relação à contratação, em relação a negócios. Mas para mim é uma excelente notícia. Nós continuamos sendo o clube que nós gostamos porque tem uma grande discussão, né? Tem que tirar esses caras, tem que vender, tem que ser SAF e tal. E tem muitas pessoas que querem a SAF, muitas pessoas que não querem, e realmente isso dá discussão. Nós não aguentamos mais ver alguns conselheiros, o Conselho de São Paulo, aqueles cardeais, aquele poder oculto que tem lá, né? Que a gente, né, não faz ideia e sabe que os caras nunca vão sair de lá, mesmo se o São Paulo estiver mal das pernas ou bem das pernas. Isso a gente sabe que existe. Então por isso que tem essa conversa de que o São Paulo deveria ou não virar SAF. Mas isso que está acontecendo eu vejo com muito bons olhos, porque o São Paulo vira tipo um formato de SAF. Nós temos que prestar conta de valores que estão entrando e que são de investimento. Acho maravilhoso o que está acontecendo com a base, porque a base do São Paulo não podia ser mais sucateada. Os negócios ruins, as negociações não poderiam piorar, né? Vocês acabaram de ver o William Gomes e o Moreira, né? Então, o que vai piorar
se outro grupo, se o Evangelos Marináquis tiver porcentagem na base, como nós estamos vendo. Eu vi muitas pessoas, te digo, o São Paulo não pode se vender, não pode vender a base. Concordo, queria que a gestão fosse inteira nossa. Só que olha o que esses caras fazem com o São Paulo. A gestão da base, junto com os empresários lá, estão fazendo com a base do São Paulo. Virou um lixo, desculpa a palavra, gente, mas virou um lixo. Então, que base que nós estamos perdendo? Olha as vendas ridículas do Beraldo, agora do William Gomes, do Moreira, Henrique Carmo está para ser emprestado, a gente não vê a mínima lógica, não vê jogadores com extremo potencial sendo valorizados. Então, que base que nós estamos perdendo? Não tá perdendo nada, os caras já sucatearam, já acabaram, já amarraram de uma forma ridícula lá a base do São Paulo. Então eu vejo com muito bons olhos essa chegada do grupo do Evangelos Marináquis aí. E aí, além disso, se concretiza o que o Casares estava falando, que o negócio, o investimento vai acontecer além da base. Então aí é bem bacana. Vira tipo um formato de SAF, com uma empresa investindo no São Paulo, para não só nos negócios da base, como nós tínhamos a ideia inicialmente, mas também para comprar, contratar, melhorar o time com os jogadores profissionais. Isso é maravilhoso, espetacular. Ainda mais, olha o que eu vou falar aqui. Isso será maravilhoso, ainda mais se o São Paulo tiver que prestar contas para essa empresa, né? Porque foi feito o FDIC está funcionando, o São Paulo tem que prestar conta. Olha o nível que nós chegamos. Nós queremos que o clube preste contas para terceiros. De tão ruim que está a situação, de tão incompetente que desses caras serem, da gestão tão incompetente, a gente quer que o São Paulo preste contas para terceiros. Olha o limite, olha o nível que nós chegamos. Então, estou olhando isso com muito bons olhos. São Paulo agora, além da base, o dinheiro do investimento do negócio da base, os 100 milhões de dólares, pode se estender também para o São Paulo gastar com o time profissional. Isso para mim é maravilhoso. Quero saber a opinião de vocês em relação a isso também. Isso é muito legal. E, galera, Naruel Barrios. O que tem a ver o Naruel Barrios? Christian Naruel Barrios. O que tem a ver? Tem a ver que esse cara, o São Paulo, teve um momento em que deu uma sondada nele, né? Nada de acordo ou proposta oficial. E ele é um cara que, pelo que eu vi aqui no canal, ele tem eu acho que ele tem uns 97% de aceitação, né? Pelo que eu vejo dos comentários de vocês, basicamente todos aqui adorariam a ideia do Naruel Barrios. E por que eu tô falando isso? Porque o São Paulo muito provavelmente contratará atacante. Zubeldia quer mais um atacante e o São Paulo sondou a situação do Jean Dias aí, né? O atacante da ponta. Da ponte, meio atacante que joga na ponta esquerda da ponte. O São Paulo foi monitorar de forma oficial quando o Zubeldia rasgou elogios. Adorou, falou que precisa de um atacante e que o Jean Dias ele adoraria. Só que é um cara de 34 anos do interior paulista, né? Então é uma coisa que a gente já fica meio assim, né? É uma contratação que fica meio assim. E nós tivemos informações recentes de que o São Paulo teria ido olhar, sondado a situação do Egnaldo, jogador do Vasco, se eu não me engano, e que foi pro Shakhtar, né? Por que eu tô trazendo o Naruel Barrios? Porque é um cara, um meia atacante que cai para a ponta esquerda, posição que o Zubeldia diz mais precisar. É a mesma posição do Jean Dias aí, parecido, e o Naruel Barrios nós conhecemos, nós sabemos que é bom jogador e mais novo que o Jean Dias. Tem 26 anos, valores de mercados completamente facilitados com as negociações que a gente vê o São Paulo fazer. Seria mais barato que o Juan Tressoldi, por exemplo, que é zagueiro, e o Marcos Antônio, que é meio campista. Valor avaliado do Naruel Barrios, algo em torno de 2,7 milhões de euros, né? Coisa que o São Paulo conseguiria mais barato ainda, algo em torno de 2 milhões de euros, até mesmo 2 milhões de dólares, caso quisesse contratar. E o Naruel Barrios acabou de ser, ele continua sendo do São Lourenço, ele está emprestado para o Barracas, Clube, acho que é Clube Atlético Barracas Central. Eu nunca ouvi falar desse clube aqui, tá? Clube Atlético Barracas, plantel do Barracas Central. Tá aí. Foi emprestado do São Lourenço por Barracas Central. O que isso significa? Se o São Paulo quisesse contratar o Naruel Barrios, conseguiria facilmente, né? Bola, a gente sabe que ele tem, uma contratação facilitada, um cara de 26 anos, uma idade boa, acho que a idade do André Silva, mais ou menos, né? E um cara com as características exatas do Zubeldia, diz precisar, diz querer contratar e que o São Paulo mutuamente contrate. Então, por que não Naruel Barrios, que é um cara que a gente sabe que joga muito bem,
É um cara relativamente barato, não seria uma negociação difícil, não vai tirar o cara da Europa, não vai tirar o cara, né, cara do São Lourenço aqui. E novo, né, 26 anos, a gente sabe que joga muito bem. Pode dar errado. Qualquer jogador no futebol, qualquer técnico, qualquer jogador, por melhor que seja, por mais fama que seja, tá sujeito a dar certo ou dar errado. Mas a gente sabe que ele é muito bom, a chance dele dar errado é muito pequena, né? E aí, para mim, seria um nome meio que ideal para o São Paulo nesse momento, por ser novo, bom de bola, barato, negociação facilitada, a posição que o São Paulo, exatamente a posição que o São Paulo queira. Então, acho que poderia ser, mas, né, seria uma opção e um negócio facilitado também, né? Mas vamos ver, e é um nome que a gente sabe que agrada muito a torcida, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês achariam disso caso o São Paulo fosse realmente para cima, né? Deixa aí nos comentários quem quiser, claro, vão deixando a opinião quem quiser deixar aí. O vídeo aí foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.